Fala pessoal, tá começando mais um episódio de Terapia Crítica, o nosso podcast que fala sobre saúde mental sem arrudeios e com muita profundidade. E o tema de hoje é poderoso e necessário: autoconhecimento, reconhecendo limites e potenciais. Nesse episódio vamos conversar sobre como o autoconhecimento pode influenciar a nossa vida profissional e pessoal. E mais uma vez estamos aqui com duas vozes bem experientes e altamente capacitada, a doutora Ramire Leal, nossa psicóloga TCC, e doutora Fátima Rodrigues, nossa psicanalista. Vocês estão bem? Tudo certinho. Olá, Tudo pessoal. bem. Mais uma vez é um prazer estar aqui presente para falar sobre um tema extremamente importante, extremamente relevante e que muitas vezes na nossa rotina, no dia a dia, acaba ficando em segundo plano e que interfere, querendo ou não, na qualidade do dia a dia com relação às nossas vivências e às nossas práticas. Olá, gente. Estamos de volta aqui. Quem resiste a um convite de Wesley? Ou seja, então, vamos lá para mais um episódio com ele. Então... É aquele convite assim, você vem, já tá marcado, vamos embora. É imperativo. Isso. Então, se você vive se sabotando, se tem situações na sua vida que você se sente vazio, talvez seja necessário você assistir esse episódio. Então, vamos para mais um Terapia Crítica. O autoconhecimento é um processo natural, ele precisa ser intencionalmente cultivado. Eu colocaria 50% e 50%. Existe um processo de curiosidade, que a pessoa vai se descobrindo e vai se percebendo, mas também existe a necessidade de você cutucar um pouquinho e ir atrás, de fora para dentro. Então, o autoconhecimento, ele ajuda a você na investigação interna. Ou seja, os nossos processos internos, ele precisa realmente de ter um aprofundamento. E quando a gente passa por isso, a gente se redescobre. Então a nossa vida ganha sentido, a gente consegue encontrar resposta para tantas coisas que aí vai te ajudar no processo de profissional, emocional e na convivência na sociedade. Então o autoconhecimento ele seria muito mais um divisor de águas entre aquilo que nós somos verdadeiramente e aquilo que nós demonstramos ser, aquilo que nós aprendemos ser. Isso. Há uma necessidade de fazer essa viagem para dentro de si. E você vai encontrar respostas onde você já tem as respostas, mas até então não parou para pensar nelas. Não parou para pensar, até não conhecia, mas tudo já estava lá. Eu acho interessante que dentro do set terapêutico, esse é um momento que eu acho fascinante de observar nos pacientes. Aquele que, caramba, mas era por isso que eu fazia dessa forma, que eu agia assim? E aí começa tudo a fazer sentido e a gente vê essa clareza. Se redescobrindo, né? Abrindo assim, e é muito bonito. É socrático, né? É. A ideia de questionar, É. da ironia, de levar o outro a descobrir suas próprias respostas. Conhecer a ti mesmo. Então, assim, uma coisa tão... Assim, já era para ser nosso. A gente já devia ter, assim, uma desenvoltura nesse processo, mas não consegue. Eu acredito que há uma certa responsabilidade por a gente se perder em não olhar para si mesmo. Tem muito a ver com essa aceleração da vida social. Tudo precisa ser para ontem. Não é para hoje, não é para amanhã, é para ontem. Então a gente tá de uma certa forma sempre atrasado. E dentro do dia a dia, nessa correria, a gente não consegue, muitas vezes por uma falta de gerenciamento, parar para pensar. Então vai muito no automático. Seria isso o grande obstáculo de você ter o autoconhecimento? A falta de tempo? De uma certa forma, sim. Mas eu não posso colocar para Isso. todo mundo. Não, porque depende. Depende. Sempre que a gente está lidando com o ser humano, a gente lida com subjetividade. E existe uma quantidade infinita de coisas que interferem na vida de cada um. São muitas particularidades, são muitas nuances que para cada pessoa vai refletir de uma forma diferente. E o sentido, né? Cada uma vai ressignificar aquele sentido que para ela é o que vale. Aí vem a minha grande questão. Existe um limite para esse autoconhecimento ou
chegaremos a um momento que... Se houver o limite, é você mesmo que vai dar. No caso, a gente se impõe um limite. Entendeu? Mas eu acredito que realmente não Existe a tem. possibilidade de nós nos Essa conhecermos por completo? Não. Até hoje, É um processo de desenvolvimento, porque a gente não passou por todas as situações possíveis na vida. isso. Então a gente também vai se descobrindo a cada situação que acontece. Se você está vivo, está em processo de evolução, Me corrija de se eu tiver- descoberta. me corrija se eu Como estiver falando uma besteira. Como a gente pode descobrir tudo? Me corrija se eu estiver falando besteira. Quando eu estou aconselhando alguns alunos, estudantes, colegas de trabalho, que eu chamo os alunos de colegas de trabalho, sobre relacionamento, por exemplo, eles falam muito aquela coisa, ou então outras pessoas, quando já chegam no processo mais evolutivo dentro do relacionamento, sobre casamento. Eu não vou dar o próximo passo porque eu não conheço bem a pessoa. E a gente que tem uma vivência sobre conhecimento, sobre o que é a outra pessoa e como é a si mesmo, a gente percebe que vai ter uma vida inteira e nunca vai conhecer por completo. Porque há esse movimento de mudança de temperamento, de posições, de princípios e de como o ser humano é Tudo por si flui. só. Então, seria mais ou menos isso? Exatamente. Que nós podemos carregar uma história de autoconhecimento, mas nunca chegaremos no limite. Isso, ela nunca vai estar completa. Então, se você está em busca, você está vivendo, ela nunca está completa. Vai sempre estar faltando algo que você precisa melhorar, descobrir, viver, para poder saber se é aquilo que te faz bem. Ou até mesmo a questão de você não saber como você reagiria diante de algumas situações. Isso. Então, vamos lá, vamos dizer, a gente passa por uma situação ruim, um assalto. Tem pessoas que vão ficar extremamente caladas, Paralisa, quietas, paralisadas. Tem gente que depois não se lembra de nada do que aconteceu, dá aquele Num bloqueio. Já tem pessoas que vai partir pra cima da pessoa e dizer, eu sou tão calma, mas Eu por não sei quê? o que fiz." Como? O que é que eu fiz, assim, pra... Né, o que deu na minha cabeça pra simplesmente atacar a pessoa. E você não sabia como ia reagir nessa situação específica. Eu tô usando a questão do assalto, mas pode ser em várias outras. Como vem na bula do remédio, reações adversas. Não é? Isso aí me traz um outro pensamento, que é... Existe nós podemos nos conhecer os nossos próprios limites. E o autoconhecimento, ele nos leva a conhecer nossos limites, nossas limitações, até onde a gente trava, até onde a gente pode ir. O tentar Não só superar isso, esses limites é um reflexo do autoconhecimento ou é uma própria sabotagem? Reflexo do autoconhecimento. Eu não vejo você tentar se superar como uma sabotagem. Mas eu acredito que tudo precisa de um equilíbrio. Então o limite, ele é móvel. Ele é o limite até onde eu conheci e depois eu ultrapasso mais outro Já limite e vai vai como uma linha do tempo. Isso. Sempre ultrapassando esses limites e transformando em um novo limite. Como E de eu uma te certa forma a falei. pessoa buscando se respeitar nesse processo. Não adianta você tentar Não fazer exigir demais, né? um enfrentamento, né, vencer o limite, mas de uma forma que você se coloca numa situação de adoecimento. Por exemplo, eu adoro dar aula, mas alguém já me indicou dançar. E é uma coisa que não rola pra mim, né, doutora Ramile? Não rola, eu não... Até que você Não, faça. mas eu não. Aí é um cabo de vassoura dançando, mulher. Não tem um molejo pra mas nada. Tem que ter o começo, Você tem que ter começa- o primeiro dia, a primeira não vez. Não, eu conheço meu limite. Não conhece, você está Aí, criando na um verdade, você obstáculo. está criando o seu Isso. limite. A senhora é a professora sua de dança. limitação. A senhora é professora de dança. A senhora já dançou com cabo de vassoura? Já. Eu sou mais duro que o cabo de vassoura. Até porque as primeiras aulas de dança sempre tem um cabo de vassoura. Eu acho que vem muito de uma construção de autocrítica, de não se permitir falhar. Ele rotulou já, isso não é pra mim, Isso. né? É. Só isso. Mas se você... Mas se eu soubesse dançar, não ia ter uma sala de reboco em Caruaru que ia me segurar. Mas sabe o que é interessante? Com relação até à questão da própria timidez, uma das estratégias é você fazer alguma coisa, né? No teatro, você ir para uma dança, para um ambiente de exposição mais controlado, para você ir se desenvolvendo. Pra E quem você não- acaba se conhecendo também. Pra quem não sabe, timidez foi o tema do nosso primeiro episódio de Terapia Crítica. Então caso você termine de assistir esse vídeo, esse episódio logo, e volte pra assistir o primeiro episódio.
Perfeito. Certíssimo. Então, como é que a gente faz para equilibrar isso? Vou te ver dançando ainda. Nós. Eu não sei se eu digo misericórdia. Bem, Esse é o momento apropriado para isso. pode ser. Depois a gente conversa sobre isso. Como é que a gente faz para equilibrar o respeito entre os nossos limites e o ultrapassar esses limites? Profissionalmente falando, por exemplo, eu tenho uma equipe de marketing por trás que me ajuda em alguns aspectos Corto maravilhosos. meu pescoço, mas não digo onde estão. Não digo onde estão. Estão aqui sofrendo em off. Eles que lutem. Eles que lutem. Vai estar o arroba deles aqui embaixo, tá, gente? E eu não tenho essa capacidade técnica, essa capacidade criativa para isso. Eu reconheço o meu limite. Então, se eu reconheço meu limite, não adianta eu tentar abraçar o mundo porque eu vou ultrapassar meus limites. Não vamos perder tanto tempo não tentando ultrapassar limites que serão insignificantes diante de uma sociedade tão avassaladora, porque se eu for estudar marketing ou design ou história, eu vou Filosofia? Filosofia é minha vida. Agora já eu vou tentar alcançar um caminho que, por mais que eu corra muito ou tente trilhar, eu não vou alcançar igual outras pessoas que já estão no topo. Existem duas situações aí, a meu ver. Uma questão de você saber reconhecer quem tem entendimento da área, quem tem maior conhecimento e que está apto no momento para fazer uma coisa profissional, por exemplo, e ao mesmo tempo você se colocar num estado de aprendizagem, de aprendiz. Se você não dá o primeiro passo, você nunca alcança algo novo. Então, primeiro a gente não se cobrar tanto uma perfeição de início, a gente se dar a abertura para se experimentar em coisas novas, mas isso sem tirar a questão da humildade de reconhecer que tem muitas pessoas, tem muitos profissionais que estão muito mais avançados do que a gente em áreas que não são do nosso domínio de conhecimento. Eu falo isso porque, assim, se vocês olharem minhas redes sociais, vocês vão ver uma grande luta do movimento anti-coach, né? Eu sou bem avesso a essa teoria de que você vai conseguir só com o poder da sua mente, você mudar suas características específicas e você determinar na frente do espelho que você vai alcançar fórmulas mágicas, métodos específicos e vai você ser uma pessoa que vai mascarar aquilo que você é. Bem, naquela tua primeira questão, interrompendo aí só para fechar com a resposta da Ramile. Então, eu achei um ponto positivo quando você consegue delegar aquilo que você não consegue dar conta, o que você não consegue fazer. Então, tem uma equipe de marketing que é muito boa, que a gente conhece, que sabe do trabalho das meninas. Eu acho que esse poder da descentralização é justamente o autoconhecimento, que eu não vou alcançar determinadas coisas. Eu não vou. Então, isso aí já é um ponto positivo. Você até sem querer, mas você já está agindo com autoconhecimento. Eu não consigo, eu não dou conta, eu não preciso dominar tudo para dizer que eu vou fazer um bom trabalho. Mas eu sei delegar, tá? Porque eu tô falando dos coaches, rapidinho, só porque eu tô falando dos coaches. Porque, na verdade, é justamente essa ideia de que você pode qualquer coisa se você tiver força de vontade. Você consegue qualquer objetivo se você tiver, utilizar meus métodos. 5 passos para isso. 3 caminhos para isso. Então, assim, eu sei que não é isso que vocês estão falando. Eu sei que não é isso que vocês estão falando. É só a questão de você ter esse conhecimento de que alguém é melhor do que você nessa determinada situação, não te impeça de você também trabalhar seu próprio desenvolvimento. Isso. Sendo realista de que você não vai se crescer no mesmo ritmo que o outro. Você vai ter o seu próprio ritmo. E respeitar faz parte do autoconhecimento. Respeite seu ritmo. Ai, as comparações da nossa sociedade. Pois é. É quase impossível você passar por alguma experiência sem algum tipo de comparação. E quando eu falo isso, eu não estou falando só na minha relação social, eu com o ambiente, mas na relação entre as pessoas, né? Sempre aparece alguém para dizer, não, mas aquela situação X foi bem mais tranquila de lidar do que essa. E tá no nosso dia a dia, esses processos. E aí vem uma outra palavrinha que eu queria encaixar nessa nossa pergunta, essa que é sobre a autopunição, né? A autopunição é uma autopunição excessiva, né? Porque todo mundo se autopune. Mas a autopunição excessiva é uma característica de quem não tem o autoconhecimento?
Mais a ou ideia do menos, se cobrar, porque a se ideia ele do não se cobrar excessivamente e se punir por não alcançar aquele objetivo. É uma característica que não tem autoconhecimento, porque se eu tenho autoconhecimento, e por exemplo, eu fui fazer uma determinada arte no Canva, por exemplo, não estou sendo patrocinado, Canva. Fui fazer uma arte e eu percebi que parecia um trabalho de sexto ano, de alunos do sexto ano. Então, Sim, mas era o seu início. Aí você já vai se cobrando, achando já foi para o sexto ano, ou seja, o trabalho dele já não vai ser validado por ele, jamais. Então, essa autopunição não é traços do autoconhecimento? é isso que eu quero saber. O começo. A autopunição seria um traço do autoconhecimento ou um traço do não autoconhecimento? Eu acredito que é um processo entre os dois. Um processo, né? Não é o começo, porque ele está exigindo... Porque você se conhecer não quer dizer que você consiga bloquear certos hábitos. Isso, e as cobranças internas. Bom, A gente tem uma coisinha de experiência de vida, né? E o ambiente em que a gente cresceu. eu como professor, eu entendo especificamente que tem aulas que quando eu estou ministrando, que eu consigo ser maravilhoso. Tem outras aulas que eu sou horrível, é o natural do ser humano, esse processo de altos e baixos. Isso. E a gente sai de lá. E tem momentos que eu fiz uma aula que eu me senti uma aula tão fraca e alguns alunos chegou para mim e disse que foi maravilhosa. Então, eu entendo que a perspectiva de cada um acaba sendo diferente, mas eu percebo quando eu consigo dar mais do que aquilo que eu estou tentando fazer. Isso lembra muito a questão da autocrítica, né? Você se autoconhecer e entender que a autocrítica é uma característica sua, não quer dizer e não implica diretamente que você consiga podá-la de imediato. A gente sempre passa por um processo. Então é isso aí, é o início. Então do temos que processo do equilibrar. A autoconhecimento. autopunição ela deve existir, mas ela não em excesso. Para poder Isso. equilibrar e O ideal seria que ela não existisse, Porque né? senão ela Mas vai o ambiente- travar e você não vai conseguir desenvolver nada. Se bloqueia. Tudo que você vai Então, fazer. assim, já que eu não sou bom, já que eu não tô conseguindo entregar aquilo que na minha mente eu deveria entregar, então Vou partir pessoa- para outra. isso aí é problemático, essa postura, porque ela se torna muito radical. Então quer dizer, eu não desenho. Mas se eu quiser desenhar, na minha cabeça eu vou saber que eu vou fazer o homem palito. O círculo. E é entender que esse é teu início. Então quando eu fizer, eu vou... eu fiz o homem palito, então pra mim, como eu alcancei meu objetivo, então eu estou satisfeito, eu não preciso de autopunição. Seria Eu isso? vou usar um exemplo prático na minha vida. Antes de fazer psicologia, eu fiz design. E vamos lá, eu tive umas 4, 5 cadeiras E ela de desenho. fala de mim, acumuladora de curso, tá vendo? E fala de né? mim. Eu fiz umas 4, 5 cadeiras de desenho. Algumas de desenho de observação, desenho da figura humana, desenho tridimensional, bidimensional. Ok, mas isso é muito pouco para você realmente desenhar bem. 60 horas aqui, 60 horas ali. Chegou no final do curso e eu conseguia fazer alguns desenhos de perspectiva, ok, apesar do tempo ainda ser longo. Quando eu olho um rapaz do primeiro período, porque a construção do curso de design aqui de Caruaru, do CAA, do campus do Agreste, você tem um período de disciplinas obrigatórias, depois são eletivas. Então, algumas disciplinas você cruza com pessoas de qualquer período ao longo da faculdade, ao longo desses 4, 5 anos. E o rapaz, no primeiro período, ele desenhava de fazer inveja, assim, de você ficar embasbacado. Mas aí eu perguntei, quanto tempo de prática? Desde a infância, ele praticava de 6 a 8 horas por dia, todo dia. Vamos levar em consideração que, no mínimo, ele tinha ali uns 8 anos praticando diariamente. Até no ambiente de sala de aula da faculdade, ele estava prestando atenção na aula, mas desenhando. Então, não tem como eu comparar que eu, com 4, 5 cadeiras, iria entregar o mesmo que ele tendo uma prática de vida. Ele desenvolveu uma alta habilidade, né? Exatamente. Então isso talvez seja uma característica boa do autoconhecimento. Além de você reconhecer seus limites, é você reconhecer que outras pessoas podem ser melhor do que você. Isso. Aí essa aceitação fica mais leve. Entendi. Porque senão você vai ficar ali naquele tempo de cobrança. E Porque eu não Eu confesso que eu acho que, igual a maioria dos nossos espectadores, é que eu vejo algo que eu
não consigo fazer e eu admiro demais, seja coisas simples ou coisas mais complexas, seja dirigir um avião, como guiar um navio sem bússola, sei lá. Então são coisas que eu admiro para quem faz, porque eu não consigo fazer. Também. Nesse momento. Eu não sei se eu quero tentar. Mas aí é uma questão de autoconhecimento. Dizer, não, pra mim esse caminho não é importante porque eu já tô seguindo outras áreas. Mas é porque, às vezes, a gente tem uma movimentação de colocar a habilidade do outro como uma desculpa pra não tentar. Você consegue porque você nasceu inteligente. E acaba destruindo todo o esforço de uma vida que você teve pra chegar onde chegou. Aquilo que as pessoas começam a chamar de dom. Ele tem um dom artístico. Aí você já vai dizer, eu não consigo mais atingir essa pessoa, o patamar dele é inatingível. E sim, existem pessoas com altas habilidades, com capacidade de superdotação. Isso não significa dizer que eles não se esforcem também para alcançar. Habilidades são adquiridas. A capacidade de absorver o conhecimento, eu entendo que tem pessoas que têm uma capacidade melhor. Eu falo isso muito com os estudantes, né? Tem alunos que gostam muito de copiar, né? A senhora gosta muito de escrever. Eu aprendo pelo visual, pela escrita. Eu aprendo nisso aqui. Essa roda de debates, de conversa, eu aprendo muito. Esse choque pra mim é maravilhoso. E tem outros alunos que precisam copiar, refazer, responder questões. Isso é natural. Quando a gente consegue identificar a forma como a gente consegue aprender e a gente consegue superar isso aí. Esse autoconhecimento nessa questão é maravilhosa. Mas habilidade, sim, a gente desenvolve. A gente desenvolve habilidade e capacidades de elasticidade desse conhecimento, a ideia de superar os limites e colocar a estaca do limite um pouco mais à frente a cada momento. A partir do momento que você percebe, você se conhece, pronto, eu funciono desse jeito. Pronto. Pra mim, o estudo, a prática de sala de aula para aprendizado, eu funciono escrevendo. Eu vou memorizar o que o professor falou quando eu escrevo slide, quando eu escrevo o que o professor coloca no quadro. Então, a partir desse autoconhecimento, eu consigo me desenvolver muito melhor. Porque eu sei como eu funciono, eu sei como as coisas dão certo pra mim. Por isso que é tão bom você fazer esse acompanhamento do autoconhecimento, porque quando a gente se conhece, a gente vai dizer, não, eu consigo dar conta se eu fizer assim, como ela está falando. Também gosto da escrita, mas uma boa conversa, eu acho que a gente aprende horrores, assim, coisa que a gente nem imaginava, e a gente tá numa conversa, tá numa troca de ideias, onde muitas coisas que a gente tinha dúvida, tá surgindo e vão ser esclarecidas. Marca como experiência. É isso aí. Fica aquele registro mental. Isso. E aí eu vou fazer uma pergunta bem pessoal, tá? Agora vou pegar no íntimo. Sabe o que eu vou fazer? Devolvo. Eu já tenho minhas respostas. É quase uma vibe humanista, né? No set terapêutico. Você pergunta e já devolve sem resposta, né? Meu Deus. Vamos lá. Vocês dois já identificaram que em alguns momentos vocês são quem são e em alguns momentos vocês são quem a outra pessoa quer que você seja? Eu já identifiquei. No sentido seguinte, deixa eu refazer a pergunta. Okay. Acho que ficou dúbio. Eu anotei tão bonitinho aqui. Você é quem realmente é ou apenas é a versão do que o mundo ensinou você a ser? Eu acho que existe uma troca entre a gente aprender com o mundo e a partir daí a gente começar a desenvolver e a transformar o ambiente. Mas eu acredito que sim, houveram momentos em que eu percebi que queriam me modificar ou que eu fosse uma versão diferente. Em alguns eu consegui manter fidelidade a quem eu sou. Em outros, eu só vim perceber as nuances com o tempo. Mas esse autoconhecimento faz com que a gente consiga se respeitar no processo e dizer, não, peraí, eu não consigo ser essa pessoa porque isso aqui é o que o outro está tendo de expectativa sobre mim. Não sou eu. Vocês me proibiram de falar de filósofos, mas eu vou trazer um que é Levinas. Emmanuel Levinas, que ele fala justamente sobre a alteridade. É olhar para o outro, não com o olho que você
tem sobre as expectativas que você cria para o outro, mas justamente da forma como o outro é. É você entender quem é o outro e a vivência do que o outro traz, ou seja, quando você não cria expectativas no que o outro é. Isso a gente pode trazer para o relacionamento, né? Eu ia dizer exatamente isso. Que isso não impede com que você viva um relacionamento se você se autoconhecer, mas assim você aceitar o que o outro é, sendo quem o outro é. É trabalhar a questão das expectativas, né? Porque quando tem essa questão do relacionamento, as pessoas muitas vezes se casam na expectativa de que o outro vá mudar, porque agora tá casado, tá casada com você. Vou moldar as características não dele. Funciona assim. E as pessoas sempre associavam isso, né? Acho que hoje está mais claro que não existe essa mudança, porque ficou mais aberto, as conversas chegaram. O diálogo ajuda muito. O diálogo chegou para todo mundo. E hoje as pessoas começaram a ver com outros olhos essa história de eu vou mudar tal pessoa a partir do momento que estiver comigo. E no processo da terapia mesmo, tem gente que chega dizendo, nossa, eu tô com problema no relacionamento por conta disso, daquilo, e aí vai ao longo da terapia percebendo que, nossa, eu tava querendo transformar o outro. E esse autoconhecimento do que você quer, do que você deixou de querer, do relacionamento, ajuda e implica a dar uma maior abertura de diálogo e entendimento na relação. E isso vale não só para relacionamento amoroso, mas todas as outras relações sociais, com amigos, com familiares, ambiente de casa, ambiente de trabalho, no ambiente das relações externas, exatamente. Isso. E aí? Quem é você quando ninguém está olhando? Autoconhecimento não é só olhar para dentro, é ter coragem de encarar aquilo que aparece. Obrigado por ficar conosco, doutora Fátima Rodrigues, doutora Ramile Leal. E segue Terapia Crítica, ativa as notificações, segue doutora Ramile, doutora Fátima e até o próximo episódio. Até o próximo!